Oi, queridos alunos, pais e responsáveis. Sejam muito bem-vindos à aula de português com a professora Jéssica Fazanha para as turmas do quinto ano A e B. Vamos orar? Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Mateus 7:7. Amém? Vamos dar início aos nossos afazeres de hoje. Número 1, falaremos sobre os modos verbais. Número 2, iremos revisar os sinais de pontuação. Número 3, falaremos um pouco sobre verbete de dicionário. Número 4, faremos exercícios de treino. Número 1, modos verbais. Quando os verbos sofrem alterações de acordo com a nossa intenção, os sentidos de um verbo dependem da intenção de quem fala. Essas intenções são expressas pelos modos verbais. Os modos verbais são aqueles que indicam a intenção da nossa fala ou da nossa escrita. Qual foi a nossa intenção? Ela é demonstrada por meio dos modos verbais. Vamos revisar quais são eles. Modo indicativo. Indica certeza ou ações que consideramos reais e possíveis. O subjuntivo indica incerteza ou ações consideradas prováveis que talvez aconteçam. E o modo imperativo, que indica ordem ou conselho. Em sala de aula, vocês vão lembrar que eu dei algumas dicas básicas para que vocês memorizassem. Eu disse que o indicativo, ele indica, ele mostra o caminho, ele fala de uma certeza, algo que é certo, provável e concreto, real. Então, o indicativo, ele indica a certeza. Quando alguém nos pergunta, onde fica tal rua? Nós só iremos indicar o local se soubermos de verdade. Então, o indicativo ele é exatamente isso. Ele indica essa certeza, essa verdade. O modo subjuntivo, ele já fica ali no de subconsciente. É uma coisa que não é certa. Pode ou não acontecer. Fica no campo da dúvida. Eu também disse a vocês sobre o modo imperativo, que lembra a palavra imperador, que vai lembrar vocês que é aquele que manda, é aquele que dá ordens. Então, o modo imperativo é aquele que dá uma ordem ou dá um conselho a alguém. Exemplos de frases em cada modo. Indicativo. Vou assistir a videoaula para realizar a tarefa. Uma certeza, inclusive, muito inteligente. Subjuntivo. Obrigada pelo convite. Talvez eu apareça na festa. Deixa uma dúvida no ar. Talvez ela vá, talvez não. E o modo imperativo. Estude para se sair bem na atividade avaliativa da professora Jéssica. Esse é um bom conselho que, se eu fosse vocês, eu seguiria. Outros exemplos de indicativo e subjuntivo na questão do verbo ser. Eu sou alto. Ela é muito linda. Nós somos felizes. Vocês estão atrasados. Ele é inteligente. Eu sou esperto. Todas essas frases estão no indicativo. Todas elas foram ditas com certeza, elas afirmam uma certeza. Elas indicam algo real. Vamos ao subjuntivo, alguns exemplos. Se eu fosse alto, ela ficaria linda, nós seríamos felizes. Se vocês estivessem atrasados, se ele fosse inteligente,
Se eu fosse esperto. O subjuntivo, ele fala de probabilidades. Ele mostra coisas que talvez aconteçam, mas talvez não aconteçam. Por isso, subjuntivo, está no subconsciente. Agora vamos falar rapidamente sobre sinais de pontuação, porque eles nos acompanham desde as primeiras séries e continuarão conosco por o resto de nossa vida acadêmica e até depois dela, na nossa vida profissional. Nós vimos alguns sinais de pontuação, como aspas, que indicam que retiramos a fala de alguém do texto, o ponto final, que serve para indicar o final de uma frase, o travessão, que indica que alguém vai falar, o ponto de exclamação, que indica admiração, alegria, espanto, emoção. Reticências são usadas para indicar uma interrupção de pensamento. Os dois pontos são usados para dar uma explicação, enumerar coisas. Ponto de interrogação indica uma pergunta. E a vírgula, que serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Nós estudamos também sobre verbete de dicionário. O verbete é formado pela palavra apresentada no singular e em ordem alfabética, seguida dos significados dela. Não temos o hábito de usar o dicionário físico com frequência, mas o dicionário nos fornece muitas outras informações que vão além do significado das palavras. Você encontra nele o plural das palavras, o gênero feminino ou masculino, a separação silábica e o som. Todas essas informações estão no verbete de dicionário. É como se eles traduzissem para vocês aquela palavra por completo. Atividades de revisão. Para que vocês fiquem expert nos assuntos que foram tratados, é sempre necessário realizar um exercício de fixação. Então, para que vocês estejam preparados para a atividade avaliativa, primeiro você vai criar 3 frases para cada modo verbal. 3 frases no indicativo, 3 frases no subjuntivo e 3 frases no imperativo. Essas atividades serão realizadas no caderno de vocês. Não esqueçam do cabeçalho, de caprichar na letra, usar caneta. Atividade número 2. Pesquise no dicionário, pode ser o físico, mas também pode ser na internet, e copie todo o verbete. Ou seja, eu quero toda a informação que tem no verbete. A palavra, os seus significados, a separação de sílaba, se fala qual é a sílaba tônica, etc. Todas as informações que vocês acharem no verbete, vocês copiem no caderno. As palavras que vocês deverão procurar são palavras que nós temos ouvido muito em nosso dia a dia: pandemia, vírus e fé. Terceira atividade. Com suas palavras, mas com base em tudo que nós aprendemos sobre qual a função dos sinais de pontuação, quando nós usamos cada um deles, escreva por que os sinais de pontuação são importantes. Por que na hora de escrever é importante o uso e saber para que servem os sinais de pontuação. Conto com a participação, capricho e organização de cada um de vocês. Fica aqui o meu agradecimento. Muito obrigada por sua participação. Obrigada por estarem presentes nesse nosso ambiente virtual de estudos. Saibam que meu coração está cheio de saudade de cada um de vocês, dos nossos momentos, dos nossos diálogos, das tantas vezes que nós conversamos sobre a vida, sobre o mundo, sobre o futuro. Os meus pensamentos não mudaram. Eu continuo desejando ensiná-los não apenas o que está nos livros, e sim, sobretudo, para que vocês sejam seres humanos excelentes, que vocês se tornem adultos do bem e capazes de ter um futuro brilhante. Então, muito em breve estaremos juntos. Deixo aqui um beijo carinhoso e até a próxima aula.